Acho que tá ao vivo agora. Boa noite, pessoal. Vamos esperar mais um pouquinho. Já temos 3 pessoas entrando e estamos só aguardando mais uns minutinhos, daí a gente dá início ao evento. Estamos com 8 pessoas. Sejam bem-vindos que estão entrando. Pessoal aqui já dando boa noite. Vamos aguardar mais um pouquinho, tá, pessoal? O pessoal está entrando. O pessoal que está entrando também reforça aí os colegas que já estamos online. É com grande satisfação que o GGE, o Grupo dos Jurídicos Empresa Humanizada, está aberto o canal para receber vocês, convidados, para o trabalho dessa noite com a doutora Lucilene. A gente está aguardando uns minutinhos para o pessoal ir entrando. E logo a gente dá início às nossas atividades. Bem-vindos que estão entrando. Estamos com 21 pessoas ao vivo. Estamos aguardando só mais uns minutinhos. Também quero agradecer aos que se inscreveram no nosso canal e também pedir apoio aí a divulgar o canal do GGE, né, e incentivar o pessoal está conhecendo aí o trabalho do grupo de pesquisa, né, que visa esse objetivo de discutir, de pesquisar, de debater os assuntos referentes à empresa humanizada nos dias de hoje.
Olá, pessoal, boa noite. Então, vamos dar início. Gostaria de desejar boa noite a todos que se fazem presentes virtualmente conosco por meio da nossa transmissão ao vivo no nosso canal oficial do GGE. Boa noite especial para os alunos, professores e para a comunidade em geral que nos assistem. O grupo de estudos jurídicos sobre a empresa humanizada traz, na noite de hoje, a palestra Trabalho Decente e Bem Viver, apresentada pela professora doutora Lucilaine Ignácio da Silva. Ao cumprimentar nossa palestrante nesta noite, estendo os meus cumprimentos aos docentes da Unipampa, aos alunos, ao professor doutor Jazan Santos, nosso orientador e coordenador do projeto, e à comunidade. O grupo de estudos jurídicos sobre a empresa humanizada é coordenado pelo professor doutor Jazan Santos, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, da Universidade Federal do Pampa. Este grupo de pesquisa busca trabalhar com a ideia de interdependência, na qual a empresa humanizada se destaca pela sua peculiaridade relativa à humanização. Apesar do seu contexto competitivo, o capitalismo, para se firmar o conceito de empresa humanizada, que envolve lucro, a geração de riqueza, tem-se que ter a satisfação de bem-estar. Hoje, não basta apenas associar as empresas ao lucro e à produtividade econômica. Além disso, outras pautas emergem, como o respeito à diversidade, o combate à discriminação, o direito ao trabalho decente, a responsabilidade na cadeia produtiva e seu entorno, e a responsabilidade socioambiental. As empresas têm, então, a responsabilidade de monitorar o respeito aos direitos humanos na cadeia produtiva, implementar mecanismos de educação, de conscientização e de treinamento, evitar impactos negativos sobre direitos humanos e aos danos ambientais e sociais. Também, submeter convívio inclusivo e favorável à diversidade, ter transparência e divulgação das políticas, ter diálogo permanente com as comunidades locais e adotar iniciativas para a sustentabilidade ambiental. Com essa breve apresentação sobre o nosso grupo de estudos jurídicos sobre empresa humanizada, passo a palavra para o professor Dr. Jazan Santos, o qual fará uma breve consideração do projeto e introdução da palestra de hoje. Certo, Liz. Muito obrigado. A Liz é integrante do nosso grupo, juntamente com o Cláudio, que está nos ajudando a organizar esse evento. Então, eu desejo boa noite a todos. Eu quero, nesse primeiro momento, cumprimentar e agradecer a disponibilidade da professora Lucilaine, que muito me honra tê-la aqui nesse grupo. Uma professora extremamente capaz, capacitada, especializada, e uma grande colega, né, nesse caminhar que a gente tem aqui, desde o doutorado, e agora a gente continua aqui nesses ensinamentos. A honra também é de tê-la falando para o grupo, né, não só para o grupo, mas para a comunidade em geral também, principalmente sobre um tema que ela escreveu, né, e pesquisou muito, que faz parte da sua tese. Então, eu tenho muita admiração e apreço pela professora, viu? Em relação ao grupo de pesquisa, a gente vem trabalhando essa temática, né, da empresa humanizada, onde a gente iniciou com uma palestra de abertura sobre a tecnologia, sob a visão da empresa humanizada. Trouxemos uma especialista na área, que já tinha trabalhado na empresa Google, e ela falou principalmente na questão ética, né, desses programas relacionados às empresas que fazem um marketing, e tem que ser um marketing com ética, não somente um marketing agressivo. A gente também teve outros estudos nesse grupo, relacionado principalmente à compreensão do objeto de estudo. Então a gente entendeu o que é o empresário, o que são as sociedades empresárias,
E logo em seguida a gente estudou também questões relacionadas aos direitos humanos. O que são os direitos humanos e qual o seu alcance. Depois a gente viu os indicadores dos direitos humanos, os direitos globais no universo em mutação, na qual a gente estudou os sistemas de proteção dos direitos humanos. Vimos também questões relacionadas ao direito do consumidor, a questão do lucro e produtividade econômica das empresas, e agora vamos ver a questão do respeito do direito ao trabalho decente com essa palestra que vai se iniciar. A tendência do grupo é continuar com esses estudos, né, mas sempre relacionados sobre um viés de empresa humanizada, onde a gente vai ainda estudar sobre questões de meio ambiente, empreendedorismo, ética profissional e assuntos relacionados sempre a esse tema empresa humanizada. O grupo tem reuniões quinzenais e na qual o produto final de cada semestre, né, é a elaboração de artigo científico por parte dos integrantes. Os integrantes são de diversos cursos, mas principalmente de Direito e de Administração Pública, pertencentes à Unipampa. Então, espero que todos tenham uma excelente palestra, e agora eu passo a palavra para o Cláudio fazer a apresentação da nossa palestrante. Boa noite a todos. Obrigados que estão nos assistindo, obrigado ao grupo de estudos por esse trabalho, e de igual forma ao professor Jazan. Quero agradecer à professora Lucilene ter aceitado o nosso convite, e vou apresentar então a nossa palestrante de hoje à noite, que é a professora e doutora Lucilene Inácio da Silva. Ela é doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e é mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí. Também possui pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, com preparação à magistratura do trabalho, e em Direito para Organizações Públicas e Privadas. É graduada em Direito pela Univale. A palestrante, ela é pesquisadora convidada do Núcleo de Pesquisa em Direito e Fraternidade pela UFSC. Núcleo este vinculado ao Diretório dos Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq. Também é pesquisadora do Núcleo de Estudos Jurídicos e Sociais da Criança e do Adolescente. É também parcerista ad-hoc de periódicos na área jurídica de universidades, como a Universidade Federal de Paraíba, Santa Maria e o PPG de Direito da URGS. A professora Lucilene integra o Banco Nacional de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, no INEP. Atualmente, ela é docente da Universidade do Vale do Itajaí, no curso de Direito, e é orientadora de TCC dos cursos de pós-graduação do Instituto Federal de Santa Catarina. Ela escreve sobre direito do trabalho, direito internacional do trabalho, bem viver, direito e fraternidade, direito da criança e adolescente, direito dos animais e do direito e literatura. Lembramos que ao final da palestra vai ser disponibilizado um formulário eletrônico para os participantes preencherem, da qual comprovará a presença e servirá para a confecção do certificado de participação. Além disso, no final da palestra também podemos disponibilizar um pequeno espaço para perguntas e colocações. Então, eu passo a palavra para a nossa palestrante dessa noite, a doutora Luciane. Bem-vinda, doutora. Passo, então, a palavra para a senhora. Obrigada, Cláudio. Primeiramente, eu quero saudar a todos, né? Boa noite a todos os presentes. Sei que tem amigos aqui, os professores, né? Até familiares também eu sei que estão assistindo. Quero manifestar o meu abraço afetuoso ao professor Jazan Santos, né? Como ele disse, temos uma caminhada em comum aí, amigo de jornadas acadêmicas desde o doutorado, e a vocês nesta noite também quero agradecer, né, que se dispuseram em estar aqui conosco.
Eu agradeço também a oportunidade que me foi dada aqui pela Unipampa, Universidade Federal do Pampa, através do Grupo de Estudos Jurídicos sobre Empresa Humanizada, o GG, um nome bastante carinhoso ficou, né, a sigla do grupo, na pessoa dos acadêmicos Cláudio e Liz, de proporcionar esse encontro para falarmos de um tema que eu considero importante e relevante também, né? Não somente por se relacionar com a proposta do grupo, mas pelo momento que nós estamos vivendo, né? Então, por isso eu posso lhes dizer que é um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. E o tema proposto para esse encontro, que me cabe falar hoje, então, é trabalho decente e bem viver, um novo conceito. Como o professor Jazan já ressaltou, o Cláudio ressaltou também, esse é o tema, é uma síntese do tema que eu trabalhei na tese do doutorado. Então, a ideia aqui de um novo conceito, né, trazida no título, ela vem do problema de pesquisa da tese do doutorado, onde eu questionava quais parâmetros o princípio de bem viver tem capacidade de conferir a proposta universalizante do conceito de trabalho decente proposto pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Isso a considerar a construção a partir das influências majoritariamente ocidentais. Então, foi preciso, de início, quando eu tratei dessa pesquisa na tese, né, estudar esses dois conceitos, ou melhor dizendo, né, essas duas categorias, trabalho decente e bem viver. E que eu espero trazer aqui para vocês da forma mais clara possível, porque sintetizar um trabalho de uma tese do doutorado, quando eu comecei a elaborar aqui o roteiro, eu falei assim, nossa, será que eu vou conseguir deixar claro essa ideia, sendo que a categoria trabalho decente demanda bastante pesquisa, né, compreensão, e é o que eu quero trazer para vocês. O bem viver é um conceito relativamente novo, né, e no final, nas entrelinhas, eu trago um novo conceito do enlace desses dois, então a tarefa é um pouquinho difícil, eu espero alcançar aqui hoje para vocês. Então, como eu disse, né, quando eu preparava o roteiro para a apresentação de hoje, eu me questionava por onde eu deveria começar, se eu deveria ir direto ao ponto do trabalho decente, dizendo o que é trabalho decente, que não é uma tarefa simples, como eu disse para vocês. E daí eu me dei conta que, na minha pesquisa de doutorado, eu também passei pelo mesmo dilema. Por mais que eu quisesse ir direto ao ponto, né, eu precisei recuar, eu precisei dar passos para trás, e diria que muitos passos, né, longos até. Foi preciso, eu tive a necessidade de resgatar a história, né, a construção da tese de internacionalização do direito do trabalho. Porque só através dessa desconstrução, vamos dizer, né, uma desconstrução, na verdade, é que é possível compreender o que é trabalho decente. Então, é toda uma questão histórica que envolve o conceito de trabalho decente, sem falar, né, da investigação empregada para compreender também o bem viver que vai ser abordado aqui. Então, para iniciar a nossa conversa, né, eu posso dizer que para efetivar o trabalho decente, um trabalho decente, é exigido fundamentalmente o reconhecimento do direito ao trabalho. Um reconhecimento na acepção de um direito humano e fundamental, pois do contrário, como já dizia Cal Polanyi na sua obra Grande Transformação, seria apenas mais uma palavra para expressar a vida de pessoas comuns. Então é importante ter em mente a diferença que existe entre direito do trabalho e direito ao trabalho, porque é isso que vai deixar claro o que realmente é trabalho decente. Então, o direito do trabalho, na sua concepção contemporânea, ele apresenta a ideia de que ao trabalhador só interessa as condições materiais do que o trabalho lhe propicia, descartando toda e qualquer noção de alteridade e de reciprocidade, de que o ser humano social ele interage e é interdependente do outro. Num sistema de troca econômica do trabalho,
é talvez esse o exemplo mais nítido e visível de reciprocidade, mas ele também aparece em outras áreas da vida social. Já diferentemente, o direito ao trabalho, como direito humano e fundamental, que muito nos interessa, ele confere ao trabalhador o direito de de trabalhar também para si mesmo, consigo mesmo e para outrem, desenvolvendo as suas capacidades, os seus dons e ainda sendo reconhecido. O direito ao trabalho como extensão da dignidade humana, ele se apresenta sob 3 perspectivas, eu diria, que eu trabalhei 3 perspectivas na tese, que seria a perspectiva religiosa, filosófica e histórica. Sob a perspectiva religiosa ou cristã, o trabalho ele era considerado uma necessidade do ser humano, né? E por vezes ele era relacionado a castigo. Então, quem já estudou o direito do trabalho, né, sabe que tem lá as encíclicas papais, a Rerum Novarum, a Laborem Exercens, que contribuíram significativamente para o estabelecimento de uma nova ordem social no mundo do trabalho. Os desafios eles eram marcados por denúncias das condições de trabalho que eram desumanas na classe operária, visto que era um período da Revolução Industrial. Sob o contexto da filosofia, eu destaco o pensador, filósofo Max Scheler, que trabalha o contexto da filosofia dos valores. Ele propõe uma análise da vivência desses valores. Segundo ele, a visão das categorias virtude e ética, elas são dadas sob a ótica do humanismo, que procura reconhecer o caráter humano em todas as suas formas de unidades físicas, éticas, morais, psicológicas e até mesmo espirituais. O autor ele acredita que cada ser ele pode construir o seu mundo de valores e que as manifestações emocionais estão entrelaçadas a esses valores. Então, a partir de uma construção axiológica de valores, concebe-se que o trabalho ele é um bem moral do ser humano, um bem útil, um bem digno, que exprime e aumenta a sua dignidade. É fundamentalmente um bem da pessoa humana, porque é através dele que o ser humano se realiza e realiza a si mesmo. Já sob a perspectiva histórica, essa há muito que se considerar e muitos até já conhecem, né? Desde o estado primitivo, onde havia o acúmulo de riquezas, se não o bastante que envolvesse, que satisfizesse a medida da fome, da sede, do frio, né? Que impeliam o homem. Então, desde do estado mais primitivo até a sociedade atual, a contemporaneidade. Então, quando os costumes começaram a se humanizar, foram se humanizando, o homem ele começou a se libertar das condições naturais de animal lutando pela vida e pôde haver riqueza e escravidão. Então, as sociedades humanas elas passaram a se constituir de dominantes e dominados, de trabalhadores e explorados pelo trabalho alheio. Então, considerando assim essas perspectivas, essas 3 perspectivas, né? Nessa conjuntura, o trabalho decente ele pode ser verificado, então, desde o seu significado antropocêntrico, como um direito humano fundamental, até a sua institucionalização na Organização Internacional do Trabalho, a OIT. E como eu costumo dizer, o trabalho decente ele é uma missão estratégica da Organização Internacional do Trabalho, da OIT. Por que ele é uma missão estratégica? Porque o trabalho decente, segundo a OIT, ele se apoia sobre 4 pilares estratégicos, que seriam eles: respeito às normas internacionais do trabalho, em especial aqui os princípios e os direitos fundamentais do trabalho, como liberdade sindical, reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, eliminação de todas as formas de trabalho forçado, abolição efetiva do trabalho infantil, eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação. Isso é o primeiro pilar,
né? Como segundo pilar, a promoção do emprego de qualidade. Como terceiro, extensão da proteção social. E quarto, o diálogo social. Então, é sob esse viés, sob esses 4 pilares estratégicos, que estima-se que o trabalho decente seja a condição fundamental para superar a pobreza, a desigualdade social e ainda garantir governabilidade democrática e desenvolvimento sustentável. Mas e aí a pergunta, né? Qual é o conceito de trabalho decente? Não há exatamente um conceito formado, um conceito propriamente dito. O que nós temos são estratégias que visam o trabalho decente, são objetivos, são estratégias para viabilizar o trabalho decente, de modo que eu posso dizer que o trabalho decente ele prioriza ações de combate ao trabalho análogo a escravo, trabalho infantil, promoção de igualdade de oportunidade de trabalho para mulheres e homens no mundo, o exercício em condições de liberdade, equidade e segurança, trabalho adequadamente remunerado, produtivo e capaz de garantir uma vida digna, bem como combater as incertezas e descontentamentos que permeiam a seara do trabalho. Esse é o eixo principal das políticas e programas instituídos pela OIT, e pode ser feito por intermédio de políticas que promovam a igualdade de tratamento no mundo do trabalho. Vários fóruns internacionais, eles vêm dedicando especial atenção para as questões relacionadas ao trabalho decente e reconhecendo-o num lugar central na agenda hemisférica, como a Declaração de Mar del Plata, na Argentina, de 2005, que reconheceu o papel essencial da criação do trabalho decente para a realização desses objetivos. Então, com o enfrentamento e a superação dessas questões, ela demanda diálogo e prática de um tripartismo, seja no âmbito nacional e internacional. Esse tripartismo é uma característica fundamental da OIT, que envolve o diálogo entre trabalhadores, empregadores e o governo. É a característica única da OIT, nenhum outro organismo possui essa característica. E como eu disse, é necessário entender essa tese de internacionalização do direito do trabalho, que tem início com a criação da OIT em 1919, como parte do Tratado de Versalhes, que encerrava a Primeira Guerra Mundial. Então, o Tratado de Versalhes, que foi aprovado na Conferência da Paz, ele trouxe numa parte lá do tratado sobre a criação da organização e enunciou princípios gerais que também norteiam a política da Sociedade das Nações no campo do trabalho. Para a época, isso representou uma inovação do direito internacional e uma forma original, por que não dizer avançada, né, da cooperação internacional, que a gente, inclusive, tem nos códigos de processo civil, a gente encontra, inclusive, né? Então, pelos procedimentos e regras de adoção também foi considerado um grande avanço para a época, né? E a ratificação e controle de aplicação desses instrumentos, que quer pela composição tripartite de seus principais órgãos. Então, foi uma questão bastante inovadora da OIT. E a OIT, como agência especializada da Organização das Nações Unidas, a ONU, que se ocupa de temas relacionados ao trabalho, ela tem por missão promover oportunidades para que homens e mulheres tenham acesso a um trabalho decente. É interessante lembrar que o tratado que foi elaborado pelas nações vitoriosas da Primeira Guerra Mundial, então, pasmem, né? Quem elaborou o tratado, né, foi justamente as nações que estavam lá guerreando que se tornaram vitoriosas. Tendo a Suíça como sede da organização, ela apresentou o seguinte enunciado no preâmbulo dessa parte do tratado. Eu vou ler para vocês. A Sociedade das Nações tem por objetivo estabelecer a paz universal, que não pode ser fundada senão sobre a base da justiça social. Existem condições de trabalho que implicam para um grande número de pessoas em injustiças, miséria e privações. A não adoção por uma nação qualquer de um regime de trabalho realmente humanitário
é um obstáculo aos esforços dos demais, desejosos de melhorar a sorte dos trabalhadores nos seus próprios países. Então veja que o preâmbulo ele comporta uma tríplice justificação para a ação legislativa internacional sobre as questões do trabalho, que é a política, a humanitária e econômica. E apesar desse texto ter sido transferido para a Constituição da OIT em 1919 e ainda sido reformada em 1946 numa conferência em Montreal durante a Segunda Guerra Mundial, essa essência foi mantida. Então, a partir daí, a Declaração de Filadélfia, que é de 1944, ela ratificou a ideia de cooperação internacional, ou seja, ela confirmou essa cooperação internacional, né, que visa a consecução da segurança social de todos os seres humanos e afirmou princípios fundamentais da OIT. Então, nós tínhamos ali, eu falei anteriormente, sobre os 4 pilares estratégicos e agora nós temos os princípios fundamentais da OIT, que são 4 também. O primeiro, que o trabalho não é mercadoria. O segundo, a liberdade de expressão e de associação é uma condição indispensável a um progresso ininterrupto. O terceiro, a penúria, seja onde for, constitui um perigo para a prosperidade geral. E o quarto, a luta contra a carência em qualquer nação deve ser conduzida com infatigável energia e por um esforço internacional contínuo e conjugado, no qual os representantes dos empregadores e dos empregados discutam em igualdade com os governos e tomem com eles decisões de caráter democrático visando o bem comum. Então, dentre as várias questões levantadas pela conferência, havia também a escravatura, que ganhava relevo, pois chegava perto de 1/5 da população nas colônias americanas. A tese de internacionalização do direito do trabalho, ela não se resumia a uma simples harmonização de legislações nacionais pré-existentes. Ela tinha o intuito de facilitar transações internacionais. E a tese foi além disso, ela foi uma condição indispensável à preservação dessas legislações e para compreender as ideias que sustentaram e levaram à criação de uma legislação trabalhista internacional. Então, o reconhecimento da tese de internacionalização nas normas de proteção do trabalho foi reivindicado em vários congressos e todo o período que antecede a criação e formação da OIT foi marcado por um período de guerra cujas condições de trabalho pioraram significativamente e as leis trabalhistas foram frequentemente suspensas. Foi um período no qual os trabalhadores eles passavam a reivindicar compensação pelo esforço de guerra, bem como pela exploração da mão de obra. Para se ter uma ideia, no Brasil, a ideia da possibilidade de obter uma vida digna a partir e mediante o trabalho, ele esteve no centro do processo de ressurgimento do movimento sindical no final dos anos 70 e começo dos anos 80. É muito tempo, né? Então, após um prolongado processo de desarticulação e silêncio no contexto da ditadura militar, inaugurada em 64, e que teve essa articulação, um ressurgimento de um movimento sindical para essas questões trabalhistas. Esse movimento, ele marcou a reentrada dos trabalhadores e suas organizações como sujeitos coletivos na cena trabalhista e política no contexto da luta pela redemocratização do país. Um evento marcante, que é bom destacar, sobre a exploração do trabalho, ele é datado de 25 de março de 1911. Trata-se de um trágico acidente industrial que resultou na morte de 146 trabalhadores na indústria do vestuário, isso nos Estados Unidos, sendo 23 homens e 123 mulheres, quase todos imigrantes. Então, foi considerado um dos piores acidentes industriais no século XX e, por evidente, né, demonstrou as condições precárias e endêmicas, né, das fábricas de confecções e a exploração de mulheres trabalhadoras. Esse fato levou à criação do Sindicato Internacional de Trabalhadores do Vestuário Feminino e, eventualmente, promovem novas reformas e legislações para melhorar os padrões de segurança nos Estados Unidos. Em 1948, ainda, falando da tese de internacionalização,
2 anos depois, após a Declaração da Filadélfia, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela pactua com os princípios fundantes da OIT. E ela assegura no seu artigo 23 que toda e qualquer pessoa deve ser garantida condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo remuneração satisfatória, bem como uma existência compatível com a dignidade humana. O enunciado ele diz o seguinte: todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e aqui se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses. No enunciado da norma internacional, a gente verifica o prenúncio do que seria convencionado a se chamar trabalho decente pela OIT. Então, ao fazer referência a questões como condições justas, favoráveis de trabalho, não discriminação, a rechaça às condições deploráveis e incompatíveis com a dignidade humana, a liberdade sindical, tudo isso enuncia o que vem a ser chamado de trabalho decente pela OIT. Passados 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, seus elementos, esses assegurados no artigo 23, incidiram como essenciais à consecução dos princípios e direitos fundamentais do trabalho, aos objetivos estratégicos da OIT, que foi publicado na Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho, com a ressalva de que os respectivos assuntos, eles deveriam ser respeitados e promovidos pelos países membros, independentemente de terem ratificado ou não as convenções que aludem esses princípios. Então, se eu não me engano, os primeiros países que aderiram à OIT foram 13 países, se eu não me engano, e o Brasil estava incluído, né, junto com esses demais países. Então, a declaração, ela associa esses 4 direitos e princípios diretamente a 8 convenções que passam a ser definidas como fundamentais. E dessa forma, todos os Estados-membros da OIT, por terem aderido à sua Constituição, eles são obrigados a respeitar esses direitos e princípios, havendo ou não ratificado as 8 convenções fundamentais que correspondem a eles. E essa iniciativa da OIT, ousada por sinal, ela se baseia na premissa de que há certos direitos básicos inerentes aos seres humanos e uma sociedade decente, mesmo que eles não tenham sido objeto de lei formal e que visa combater as piores formas de exploração do trabalho. Em 1999, na 87ª Conferência Internacional do Trabalho, foi formalizado, então, o conceito, o termo trabalho decente, o decent work, que passa a significar o ponto de convergência dos 4 objetivos estratégicos da OIT, né, que são aqueles: liberdade sindical, abolição efetiva do trabalho infantil, que a gente viu anteriormente. Na oportunidade do reconhecimento do termo trabalho decente, né, o diretor-geral ele enfatizou a importância do termo como um objetivo internacional estratégico na promoção de uma globalização justa. E a partir da formalização do conceito de trabalho decente proposto pela OIT, o mesmo passa a consistir na promoção de oportunidades para que homens e mulheres possam obter um trabalho produtivo e de qualidade, ou seja, decente, proporcionando condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana, sendo considerado condição fundamental para a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável. O grande desafio agora, ele passa a ser a construção da ideia de que o trabalho ele está no centro da noção de trabalho decente. Então, incutir a ideia de que o trabalho está no centro da noção de trabalho decente
é a via de acesso a uma vida digna e que alcance a todos os trabalhadores, inclusive os que estão à margem do mercado de trabalho estruturado, né? Estruturado no intuito de resistir aos efeitos perniciosos de uma economia controlada pelo mercado, que é o que a gente tem. Tem um autor que eu trago, eu gosto da abordagem que ele faz, é o Crivelli. Ele, a meu ver, ele apresenta uma posição bastante acertada a respeito do trabalho decente. E ele ensina que trabalho decente é uma ideia-chave que articula, ao mesmo tempo, a noção do direito ao trabalho, a proteção de direitos básicos, a equidade no trabalho, segurança social e uma representação dos interesses dos trabalhadores a garantir liberdade e dignidade humana. Então, desse modo, nós podemos perceber que o esforço histórico no processo de formação do conceito de trabalho decente, ele envolve fatos de natureza cultural, social, política, econômica, ou seja, nos mais diversos aspectos da sociedade com reflexo no mundo do trabalho. Percebemos, então, que a formação do conceito de trabalho decente, ele toma forma a partir de pontos estratégicos dispostos na Declaração de Filadélfia, que é de 46, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 48, a Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho, em 1998, e a Declaração sobre Justiça Social por uma Globalização Equitativa, que é de 2008. E esses pontos estratégicos dispostos nessas declarações, elas certamente inspiraram e ainda inspiram os esforços da OIT na busca de melhores condições nas relações de trabalho. No entanto, o desafio permanece, o que leva a crer que a definição e a aplicação do conceito de trabalho decente exige uma compreensão maior, ou seja, necessita de algo além do que já foi apresentado até a realidade atual. Por isso, o problema da pesquisa apresentada inicialmente, a preocupação com a questão universalizante do conceito de trabalho decente, a quem ele toca, a quem ele atinge, né? Então, essa era uma das minhas preocupações, visto que ele é um conceito construído, como a gente pode observar, com influências majoritariamente ocidentais, tudo envolveu, aconteceu na Europa, né? A sede é na Suíça. Então, isso era uma coisa que me incomodava bastante durante a minha pesquisa do doutorado. E como eu disse, o desafio ele permanece. E é nesse momento que o bem viver, como conceito plural e princípio de fundamento ético, ele assinala uma nova concepção para o trabalho decente. O bem viver, e aqui eu começo a falar então um pouco do bem viver ou o bem viver, ele é proveniente da filosofia andina. E antes de mais nada, a respeito, é interessante e importante que se esclareça que a filosofia andina, ela não cumpre com vários dos critérios autodeterminados pela filosofia ocidental. Alguns pesquisadores, como o Westermann, por exemplo, ele reitera que a concepção ocidental de filosofia, essa que a gente está habituado, que estamos acostumados, ela apenas reconhece como filosofia as expressões miméticas, ou seja, aquelas que imitam, ou sejam compatíveis de alguma maneira com a maneira ocidental, ou seja, não considera outras filosofias. Essa é uma equação ideologicamente equivocada, um reflexo moderno e ilustrado de uma equação colonialista, que concebe a ideia de que a cultura é a cultura europeia, ou de uma equação romana, onde teologia é a teologia romana. O pessoal do direito sabe muito bem o que é isso, porque nos primeiros períodos tem que encarar isso de forma bastante incisiva, né? Então, aqui, quando da abordagem da filosofia andina, com vistas a compreender o bem viver, procura-se não ignorar o aspecto axiológico das culturas, pois não se trata de entidades livres de valor, mas de pessoas que representam, por sua condição de sujeitos concretos e sua situação socioeconômica, um valor além do puramente estético. Pautado na reciprocidade,
o bem viver como fundamento ético, ele estimula o diálogo de saberes e provoca mudanças profundas que despertam um novo compromisso com a vida em grande escala, com a vida do planeta. Então, de matriz comunitária, o bem viver, ele sintetiza seus valores e introduz um Estado plurinacional desatado das tradições eurocêntricas e comprometido com a superação das desigualdades, da descolonização e do reconhecimento da natureza como sujeito de direitos, que a gente chama de Pachamama. O homem, ele sai do centro, né? A gente costuma dizer que, tanto é que a gente fala direitos humanos, né? E aqui a gente descentraliza o homem. O homem, ele faz parte da natureza. Então, quem é sujeito de direitos aqui também é a natureza, e ela abarca o todo. Esse é o início da ideia do bem viver. O bem viver, ele tem, então, com essa particularidade toda, né? Ele tensiona com os conceitos ocidentais quando estimula a reflexão de questões como mercantilismo exacerbado, consumismo desenfreado, desenvolvimento sustentável, desemprego, trabalho precário, desigualdade social, superioridade dos colonizadores que vem de décadas, que desqualifica os conhecimentos dos povos ameríndios, dos povos latino-americanos. E assim, por ser um conceito plural e em construção, o bem viver, ele dialoga com outras partes do mundo, ele não se limita à sua origem. Então, a partir dele, imagina-se outros mundos possíveis do nosso futuro comum, a partir da complexa tarefa que é, e aqui eu cito um argumento da Nina Pacari, que ela diz o seguinte: aprender desaprendendo para aprender e reaprender ao mesmo tempo. Eu acho isso maravilhoso, né? Ela está se referindo à tarefa do bem viver, que é complexa e difícil, e que exigirá cada vez mais democracias que incluam populações historicamente marginalizadas, e quem sabe, a partir daí, construir uma nova história pautada no conhecimento dos povos originários, a que tanto relegamos, né? O bem viver, que se afirma na convivência, equilíbrio e harmonia entre os seres, o ser humano, a sociedade e o planeta, ele apresenta-se como alternativa ecocêntrica ao conceito de trabalho decente. Ele desponta como alternativa ao desenvolvimento, ressignificando conceitos, dimensões sociais, culturais, política, econômica e jurídica, numa era de consumidores cuja dúvida maior consiste na dualidade conflituosa que é de se viver bem, que é o bem viver, ou de viver melhor. Qual delas que a gente faz a opção diariamente, né? Então, por ser proveniente de povos originários, o bem viver ou bem viver, ele é um conceito plural, ou seja, ele adota diferentes formulações em cada contexto social e ambiental, de bons viveres, e universal, que advém da cosmologia e do modo de vida ameríndio. Na Bolívia, a expressão utilizada é sumaquamana, de viver bem, do povo indígena Aymara, enquanto que no Equador, suma calçai, que suma significa plenitude, sublime, ser superior, e calçai, vida, ser estando, estar sendo, e que junto suma calçai seria vida em plenitude, originário do povo indígena Quichua. É uma filosofia em construção que se encontra presente de forma análoga em outras culturas também. No Brasil, nós temos o Teco Porã, dos Guaranis, temos também a ética na filosofia africana do Ubuntu, eu sou porque nós somos, né? E também está no fazer solidário do povo, nos mutirões em vilas, favelas ou comunidades rurais, na Minga e Mica Andina. O bem viver, ele é um conceito que convida a assumir outros saberes e outras práticas, como eu falei. Ele trata-se de um paradigma comunitário cuja forma de viver se sustenta numa prática cotidiana de respeito, de harmonia e equilíbrio com tudo que existe, ou seja, tudo na vida está interconectado, interrelacionado. A filosofia andina do bem viver, ela apresenta uma cumplicidade entre os seres humanos e a natureza,
promovendo o estabelecimento de modos responsáveis de mitigação das desigualdades, o aperfeiçoamento humano e o respeito à natureza. Então, conceber o bem viver como um paradigma comunitário implica compreendê-lo sob uma concepção cosmogônica comunitária, ou seja, desde a sua origem. Isso implica considerar o sentido de dualidade. Para os povos andinos, aqui é bom ressaltar, as coisas no mundo, elas são constituídas pelo princípio da complementaridade, ou seja, todas as coisas no mundo andino formam pares, como Sol e Lua, Terra e o cosmos, e até mesmo a demarcação territorial, a porção de terra que eles denominam de Ailu. Então, as nações Aimara e Quechua, elas concebem que tudo vem de duas fontes, que eles chamam de Pachacama, que é essa força cósmica, essa energia, e a Pachamama, que é a Mãe Terra, que gera toda forma de existência. Por isso aquela questão da natureza como sujeito de direitos, que o homem sai do centro, né? A natureza em si, ela é o centro e abarca a tudo e a todos. Se não reconstruirmos o sagrado, segundo os povos ameríndios, em equilíbrio, o espiritual em nossa vida cotidiana, definitivamente não teremos mudado muito e não teremos a possibilidade de realizar nenhuma mudança real na vida prática. Então, o bem viver, ele comporta no seu significado viver em aprendizado e convivência com a natureza, fazendo-nos reconhecer que somos parte dela e que não podemos continuar vivendo à parte, né, dos demais seres do planeta. As sabedorias ancestrais recuperadas pelo bem viver, procurando romper com o alienante processo de acumulação, no qual tudo e todos são transformados em coisa, em mercadoria, né? Ao considerar a sabedoria ancestral, ele convida todos e todas a encarar que a relação com o planeta é uma relação social, uma relação entre sujeitos que fundem cultura e natureza, formando uma cultura viva. Bom, gente, eu espero estar sendo clara a vocês quando eu trago essa compreensão do bem viver, porque eu sei que é um conceito relativamente novo, né, para algumas pessoas. Eu estou fazendo uma síntese, tem muito mais, né, sobre o bem viver. É interessante que quando da minha fala sobre o bem viver, vocês fizessem também um link dessa minha fala com o trabalho, ou melhor ainda, com o que cada um se reconhece, sente, percebe em relação às questões do trabalho. Já ir fazendo a reflexão, a partir da minha fala, fazendo a reflexão, será que tudo isso a respeito do bem viver encaixa na minha relação de trabalho, naquilo que eu vivo, naquilo que eu sinto, naquilo que eu percebo, né? Então, eu espero que eu esteja sendo clara o suficiente para vocês poderem fazer esse link, que é uma reflexão que eu imagino ser necessária sempre, né? E eu falo isso porque o bem viver, ele promove diálogo com a diversidade, ele promove novos caminhos para o desenvolvimento, um desenvolvimento de cooperação, que não louva a obsessão pela rentabilidade e o consumo material, aquele consumo. Opa, deu um probleminha aqui, eu acho. Desculpa. Só ajustar aqui um pouquinho. Bom, é importante, então, ressaltar que é na prática que se encontra o desafio das ideias discutidas no campo do bem viver. Ideias convertidas em estratégias e ações concretas, sem repetir posturas convencionais, né? Considera-se, então, como práticas os planos governamentais, os projetos comunitários, isso é muito importante, as leis, as alternativas ao desenvolvimento convencional, que é crescer e progredir, desde que sejam viáveis. Então, como conceito plural e em construção, o bem viver, ele se afirma na harmonia e na convivência entre os seres, ou seja, indivíduo, sociedade e planeta. Portanto, é um conceito em construção e que ele diz o seguinte, o Alberto Acosta, ele diz o seguinte, o bem viver, ele refere-se à vida em pequena escala, sustentável e equilibrada,
como meio necessário para garantir uma vida digna para todos e a própria sobrevivência da espécie humana e do planeta. O fundamento são as relações de produção autônomas, renováveis e autossuficientes. O bem-viver também se expressa na articulação política da vida, no fortalecimento de relações comunitárias e solidárias, assembleias circulares, espaços comuns de socialização, parques, jardins e hortas urbanas, cooperativas de produção e consumo consciente, comércio justo, trabalho colaborativo e nas mais diversas formas do viver coletivo com diversidade e respeito ao próximo. Vocês podem estar se perguntando, né? Mas como que surgiu esse bem viver, além de ser um princípio ético dos povos ameríndios, né? A base do que se conhece como bem viver está no Equador, ou Vivir Bem na Bolívia, e ele surgiu de mobilizações e rebeliões populares, em especial a partir dos mundos indígenas desses dois países que ganharam força política e moldaram-se em suas respectivas constituições. Sendo assim, o bem viver, ele inspira-se na vivência de valores, práticas e experiências de civilizações, sobretudo essas especificamente nos Andes e na Amazônia. Trata-se de um processo proveniente de matriz comunitária de povos que vivem em harmonia com a natureza, que vem demonstrando capacidade de enfrentar a modernidade colonial, que é uma narrativa complexa cujo ponto de origem foi a Europa. Então, a construção do bem viver implica um duplo processo. Por um lado, descolonizar o saber para desvencilhar-se da superioridade ocidental, que isso interfere sobremaneira em diversos aspectos das nossas vidas e a gente às vezes nem se dá conta, né? E por outro, respeitar a diversidade das demais culturas sem estabelecer a hierarquia de uma sobre a outra. A posição, então, mais adequada é uma interculturalidade que inclui desmontar os fundamentos que justificam a superioridade de um sujeito ou cultura frente a outros sujeitos e culturas. A partir do seu conceito plural, o bem-viver ele recusa um desenvolvimento convencional e denuncia os seus efeitos negativos, apresentando outras concordâncias, ou seja, ele não adota uma postura que seja linear e tampouco única da historicidade. O bem-viver ele postura formas diversas para uma continuidade relacional com o ambiente e não se poupa das relações sociais, tampouco reduz todas as coisas a bens e serviços mercantilizáveis. Trabalho não é mercadoria. O bem-viver, ele reconceitua a qualidade de vida ou de bem-estar. Ele é independente da posse de bens materiais ou dos níveis de renda, pois em seu âmago convivem outras espiritualidades e sensibilidades. O bem-viver, ele tem outra forma de conceber e atribuir valores. Na contramão de um modelo desenvolvimentista, que considera a terra e a natureza como insumos para a produção de mercadorias de rápido consumo e de descarte, o conceito do bem-viver, ele inspira a repensar valores e práticas da cultura contemporânea. O caminho para construir o bem-viver não é feito a partir da modernização do Estado, incorporando a este, burocraticamente, as dimensões indígenas e afrodescendentes. Implica promover amplo debate para que seja possível transitar a um outro tipo de Estado que não esteja conectado às condições eurocêntricas. O bem-viver ele se opõe à prática da acumulação perpétua e está aberto à reciprocidade, relacionalidade, complementaridade e solidariedade, de que pode envolver os indivíduos e as comunidades. Então, o bem-viver ele pode ser útil no sentido de encontrar possíveis soluções aos impasses vividos pela humanidade. Previsto na Constituição do Equador, de 2009, o bem-viver ele não significa a superação de um sistema, como também não significa que o capitalismo deva ser superado para que o bem-viver possa se tornar realidade. A sua pluralidade cultural, ela constitui a centralidade da filosofia de vida das sociedades indígenas, e seu aporte estimula o encontro ao diálogo e outras formas de interações entre diferentes saberes. Boaventura, ele denomina esses diferentes saberes de ecologia de saberes,
porque realiza-se em contextos de diálogos prolongados, permitindo a participação de mais vozes, ampliando o espaço de acolhida de novos conhecimentos e tornando-o mais inclusivo possível, reconhecendo os demais saberes e abandonando qualquer pretensão de um saber privilegiado, que é o que acontece na cultura ocidental. Né? Então, hoje eu vi que tem um projeto de lei querendo abolir as citações em artigos científicos e alguma coisa parecida. Então, eu não estou falando tanta besteira assim, desculpe. É um conceito, o bem viver ele é um conceito que incita a humanidade a conviver em harmonia, pressupõe a adoção de um comportamento ético e procura evidenciar outras formas de relacionamento com o meio. O ser humano e a natureza se complementam de forma que não haja exploração ou dominação, mas pelo contrário, que haja incorporação ou inclusão. Na ética do bem viver, alude-se à forma como o ser humano interage com o mundo, com tudo e com todos, incluindo-se os valores que se outorgam. A história, o cotidiano, as vivências existenciais e os valores morais são referências na construção social. A reciprocidade, ela desponta como fundamento ético do bem viver, tendo o reconhecimento como um fio condutor da sua prática, e ambos revelam a sua magnitude. Já dizia a professora, a saudosa professora Maria da Graça dos Santos Dias, que ninguém desempenha um papel sem participação do outro e sem o sentido do coletivo comunitário. A organização do tipo tribal permite a cada um desempenhar o seu papel, e é exatamente isso que leva à superação do individualismo. O motivo e o sentido da socialidade, ele está na ambiência emocional, na empatia, na compreensão e sentimento de pertença, e por sua vez o processo de identificação e reconhecimento escancara as diferenças e as contradições. A gente vive isso de forma muito intensa, né? Entre o mundo pessoal e o mundo público, há uma sutura que estabiliza o sujeito quanto aos mundos culturalmente habitados e o torna reciprocamente unificado. Eu creio que isso seja possível de visualizar nas questões das empresas humanizadas. O Grupo GG sabe melhor do que eu. E a convivência com as diferenças demanda o enfrentamento de problemas sociais, seja do mesmo nível institucional ou não, o que pressupõe a necessidade de um instrumento que viabilize a superação de tal obstáculo, nesse caso, o bem viver. Os obstáculos para a harmonia de convivência humana não são apenas de ordem jurídica, como falta de leis. Eles dependem de atitudes mais profundas, né, morais, espirituais, do valor que damos à pessoa humana, de como consideramos o outro. E aqui, a meu ver, fica evidente, né, a questão do trabalho decente, ou melhor, das relações de trabalho pautadas no ideal do que vem a ser uma empresa humanizada, que vocês sabem, né, como disse, melhor do que eu, e que eu espero que esteja ficando evidente para vocês também. Porque o relacionar-se com o outro, o existir com o outro, ele registra-se pelo ser e atuar com o outro no mundo. É um fenômeno de espacialização, conforme as palavras da professora Maria da Graça. É a busca do ser humano por seu espaço em seu ambiente. É a interação do eu interior particular de cada pessoa humana com o outro, além de mim. Implica ter consideração para com o outro e no ter paciência com o outro, que são características de solicitude. Então, vejam, eu poderia continuar falando muito mais a respeito do bem viver, mas eu creio que já está claro, né, que o bem viver, ele revela-se no apoio comunitário, na coexistência e na integração social. Em outras palavras, eu poderia dizer que ele revela-se na reciprocidade, no reconhecimento e na relacionalidade. Para se ter ideia, a reciprocidade do povo andino é o marca, que corresponde a uma grande comunidade formada pela união de um certo número de grupos, de comunidades cujas relações são recíprocas, do tipo dualista, pois implicam no compartilhamento e na redistribuição de suas terras. Ninguém fica sem terras. Se uma família está passando por dificuldades,
o outro cede parte da sua terra até que aquela família possa se restabelecer. É assim uma ajuda mútua, que eles denominam de ANI. É um mecanismo que vai além da obtenção de valores materiais, porque cria um vínculo emocional de continuidade e que supera a satisfação das necessidades materiais imediatas. Quando se ajuda uma família durante a semeadura, por exemplo, ou uma colheita, ou até mesmo quando se doa comida ou bebida para uma festa, gera-se uma afetividade que ao ser compartilhada, ela se expressa no termo shuima, signo de consciência afetiva do ser humano. E essa consciência, ela se amplia ao longo da vida e se torna completo na velhice, fazendo com que um ancião seja chamado de shuimani, o possuidor da shuima, o garantidor da consciência da comunidade. Quem já ouviu falar do respeito aos idosos, né? Que essas comunidades preservam muito. Então, a reciprocidade, ela gera consciência ética, espírito de justiça, responsabilidade consigo e com o próximo, gera economia política andina. A reciprocidade, ela engloba o reconhecimento e a relacionalidade. E assim ela projeta no trabalho decente a dimensão política necessária para realizar as potencialidades do trabalhador, conferindo nesse engajamento participativo com a sociedade e essencial para a realização do bem viver. A partir do fortalecimento das potencialidades do trabalhador, consolida-se o sistema econômico social solidariamente e de maneira sustentável, garantindo o trabalho decente em todas as suas formas, sustentando os valores da nação que representam a diversidade e promovendo a transformação eficiente da matriz produtiva. A reciprocidade é uma variante do princípio da cooperação, fundamental, portanto, nas relações sociais do meio internacional. Sob o prisma do social, o reconhecimento ele proporciona ao sujeito moderno a sua reconfiguração diante da sociedade que se encontra situada num contexto dinâmico, mutável e instável. A pessoa humana, ela pertence a essa sociedade que é complexa, necessita de elementos que vise a reconstrução e manutenção de seus valores morais e sociais. Desse modo, o reconhecimento do sujeito humano, ou seja, sua valorização quando concretiza suas atividades laborais, configura-se em trabalho decente. O reconhecimento é parte de uma concepção ética e, nesse sentido, perfilha no trabalho decente valores morais que permitem ao trabalhador a sua transição de sujeito isolado para uma relação entre sujeitos que se reconhecem mutuamente. A professora Maria da Graça, mais uma vez, vocês estão vendo que eu sou fã dela, né? Ela já não está entre nós. Ela ensina que o existir humano é marcado pelo ser e atuar com o outro no mundo, e ao mesmo tempo atribuir significação, dar sentido à sua experiência. Esse existir com significação é o que a gente denomina de solicitude, que implica ter consideração, ou seja, reconhecimento. A ter paciência e consideração, né? O ter paciência e consideração, a Maria da Graça diz que não se funda em princípios morais, mas na maneira como se vive com os outros através das experiências e expectativas. A consideração que se devota ao outro tem por referente a experiência que com ele se vivenciou. Funda-se no passado, enquanto que a paciência decorre da esperança de que algo venha a acontecer, que apresenta um sentido de presente e passado. A vida moderna, ela intensifica o desequilíbrio entre esforço e recompensa. Nós estamos vivendo isso de forma muito intensa com a pandemia, né? Pesquisas já demonstraram que fatores relacionados ao estresse, à exaustão física e intelectual afetam o trabalho de forma considerável. No entanto, o reconhecimento aliado à motivação ainda é fator determinante. E é possível relacionar reconhecimento a trabalho digno na acepção de trabalho decente, visto que ambos eles podem ser relacionados à dimensão moral e à dimensão de valor do trabalho. Por fim, a relacionalidade, né? Nós temos a relacionalidade que cede ao trabalho decente as características da solicitude vivenciada no cotidiano,
de comunidades locais, como as tribos andinas, que praticam o bem viver, ou até mesmo nas civilizações mais remotas, como os incas, os maias e astecas, que possuíam suas práticas fundadas em princípios morais, o Hunt, que eles denominam, que consiste na transferência de valores como trabalho ao outro. E tem também a Maquipurarina, tem uns termos muito, né, difíceis de falar, que conjuga os esforços empreendidos no trabalho para beneficiar outros, inclusive de comunidades diversas. Aqui tem, a história é maravilhosa, eu ficaria aqui horas falando, né, depois quem quiser pode acessar a minha tese, porque eu fiz da mesma forma que eu resgatei a tese de internacionalização do trabalho, eu desconstruí a história do direito internacional para entender o que era o trabalho decente. Eu também estudei os incas, maias e astecas, as suas relações de trabalho. É muito, muito significativo o que contribuíram para nós, né? Então, integrar-se socialmente significa relacionar-se com o outro, que implica, consequentemente, em reconhecimento e reciprocidade, princípios fundantes para o trabalho decente e o bem viver. Então, o existir no mundo, ou o inserir-se no mundo, espacializa-se na experiência de busca do ser humano pelo seu espaço em seu ambiente. Existir, em uma compreensão fenomenológica, significa ser no mundo ou sendo no mundo. Este ser no mundo implica ser si mesmo e em ser com, né? Ser com o outro no mundo. Vivencia-se pelo encontro e pela ação conjunta. O mundo é a mediação do encontro humano e a ação conjunta dos homens no mundo permite a superação de si mesmo e a fundação do social, do comunitário, ou seja, de uma comunidade de destino. Na relacionalidade, o trabalho decente ele desenvolve o diálogo contínuo do eu com a sociedade, do interior com o exterior, ou seja, uma coletividade política que compartilha hábitos culturais e de relacionamento recíproco, que assegura condições de progressiva individuação, ou seja, a pessoa humana integrada e unificada com consciência de pertencimento. A relacionalidade ainda, é possível dizer que ela é característica fundamental do existir humano, do ser e estar com o outro, que se revela tanto na forma mais inautêntica, massificada de viver o coletivo, quanto no modo mais autêntico de viver a vida comunitária. A relacionalidade ela é condição humana de interação com o outro, diz respeito à alteridade e empatia, né? Que Maffesoli denomina de socialidade e se constitui do estar junto como referente da agregação social de grupos ou tribos, que permite a vivência de múltiplas identificações fundamentais para uma convivência ética de bem viver e para conferir as características sociais do trabalho decente. Então, conceber o bem viver como alternativa ao desenvolvimento não significa retornar ao passado, tá, gente? Mas de utilizar desses saberes e conhecimentos ancestrais que viabilizem proposta civilizatória na construção da sociedade sustentada na convivência cidadã, na qual todos ganham. Trata-se de saberes genuínos que sobreviveram à expansão colonizadora da civilização ocidental. A gente precisa valorizar o conhecimento latino-americano. Pensa só de imaginar o que eles sobreviveram, né? Não há como falar em capital humano, relações de trabalho, desenvolvimento e relações de consumo sem vincular as civilizações remotas, os povos indígenas que foram forçosamente inseridos desde os tempos colombianos e tempos de Hernán Cortés. Eu tenho uma bronca desse homem, de tanto que eu li a respeito dele, numa lógica de mercado diferente de sua realidade, pois não era recíproco e ainda de extrema exploração. Né? Aquela história, a América não foi descoberta, né? Os índios não foram descobertos, não descobriram a América, eles encontraram, já havia civilização, né? Então, como dizia Polanyi, o homem sob o nome de mão de obra e a natureza sob o nome de terra foram colocados à venda,
O mundo, por se mostrar como um grande mercado, ele potencializa e acentua essas desigualdades, expondo as mazelas nos quais as sociedades são submetidas. Voltando a Esterman, né, ele acentua de forma bastante interessante que a vida humana ela se define por estatísticas e as metas do desenvolvimento por números. Então, valores e metas são traduzidos em categorias quantificadas. O autor ainda conclui que o orgânico, como plantas e animais, torna-se bens e produtos. O incalculável, como é a vida humana, é transcrito em termos de risco das seguradoras e da expectativa de vida, ou, no pior dos casos, em danos colaterais, capital humano e população excedente. Esses aspectos podem levar o mundo a uma artificialidade, fazendo com que a riqueza seja equivalente ao natural. De maneira alguma aqui eu sou contra desenvolvimento, a progresso, a riqueza, mas é preciso procurar novas formas de viabilizar o desenvolvimento, com equilíbrio, porque o ser humano, considerando-se superior, né, ele é concebido como dono e único destinatário dessas riquezas, como a água, o ar, os minérios, os hidrocarbonetos, etc. Então, numa era de consumidores, o bem-viver ele assume uma tarefa árdua, pois ele inscreve-se numa mudança civilizatória que representa o rompimento com as lógicas antropocêntricas do capitalismo, dissolve os tradicionais conceitos de progresso, só um minutinho, e de desenvolvimento e crescimento econômico e questiona as visões ideológicas nutridas pela matriz colonial do extrativismo. Numa sociedade que pratica o bem-viver, o trabalho decente ele é um direito e um dever, ou seja, é o seu pilar, pois das várias formas de trabalho, seja esse produtivo ou reprodutivo, sugere-se ou reconhece-se que é daí que advém o reconhecimento e igualdade de condições. Então, assim, pode-se dizer que as condições de desemprego ou de subemprego não são toleráveis. A dignidade da pessoa, nessa visão, não está atrelada à maior produção, à quantidade, ou no simples fato de produzir mais, mas de viver bem, atribuindo a devida importância ao trabalho humano. O bem-viver, ele objetiva a convivência e a vivência de uma vida plena e procura, a partir do local, eleger os meios adequados para os fins essenciais. O local, ele é assim criado pelo desejo coletivo. Por causa disso, o local ele tem cara, ele tem gosto, ele tem cheiro, tem um conjunto de outras características que lhes são atribuídas pelos que nele vivem e convivem. São as relações intersubjetivas e comunicacionais que o constituem e não uma simples coleção de indivíduos lançados sobre uma mesma porção do planeta. Não se pode confundir, portanto, os conceitos de bem-viver com o de viver melhor, que supõe uma opção de progresso material ilimitado. O viver melhor, ele nos incita a uma competição permanente com os nossos semelhantes para produzir mais e mais, um processo de acumulação material sem fim. O viver melhor, ele reproduz as desigualdades promovidas pela alta atividade industrial, pelo trabalho excessivo e muitas vezes análogo à condição escrava, pelo consumo desmedido de pessoas, animais e planetas, pela ganância difundida como critério de organização social. O viver melhor, ele supõe diferenças que conduzem a que poucos vivam a custas de sacrifícios de muitos, enquanto que o bem-viver, de visão holística e integradora, ele possui caráter não desenvolvimentista, não consumista. A distinção entre concepção andina e ocidental faz-se necessária, posto que a preocupação central do bem-viver é viver bem aqui e agora, sem colocar em risco a vida das próximas gerações. É possível dizer que o trabalho decente e bem-viver, eles compartilham de fundamentos éticos comuns e imprescindíveis à realização do bem comum. O trabalho decente, portanto, como missão estratégica da OIT, fundada nos 4 pilares, como vimos anteriormente, estima-se que sejam fundamentais para a superação da pobreza, da desigualdade social, da garantia de uma governabilidade democrática e que ainda assegure o desenvolvimento sustentável. Compreender o trabalho decente como direito humano fundamental exige reavaliação dos seus parâmetros, uma vez que a sociedade se reorganiza constantemente frente às diversidades que lhe são apresentadas. Da junção, então, de trabalho decente e bem-viver, tem-se a revelação de elementos
primordiais à consecução e alcance de um trabalho digno. O direito ao trabalho decente na perspectiva da justiça andina, sendo essa proposta pautada no bem viver, ela sinaliza formas de participação da comunidade, identificando configurações de vida em harmonia e respeito à Pachamama, a Mãe Terra. Entretanto, é necessário uma tomada de consciência ampla, voltada para o alinhamento entre direitos fundamentais, identidade laboral, inserção social e relacionamento com o outro. Para um conceito de trabalho decente adequado à realidade contemporânea, exige-se mais que o estabelecimento de metas para a superação de estigmas como trabalho forçado, análogo a escravo, escravidão e preconceito. Exige-se a readequação de valores, ou melhor, a adequação de valores conscientes que implicam a questionar as dimensões de poder e de dominação social, bem como para que serve o trabalho digno e decente. Então, com a dinamização do trabalho em proporções mundiais, muitos trabalhadores são excluídos no processo produtivo em razão do intenso processo de inovação tecnológica, e os que se mantêm, eles se sujeitam às formas modernas de adestramento, ou seja, se ajustam às novas técnicas produtivas e processos de trabalho, principalmente o dispêndio de seu tempo visando a um falso progresso humano. O mercado de trabalho ele vive uma constante mudança, ou melhor dizendo, as relações que se referem ao mundo do trabalho, elas são dinâmicas, transitórias, contraditórias, né? E por se entrelaçarem intensamente com o social, o político, o econômico, o jurídico e o cultural, o comprometimento às causas comuns e ao outro se faz latente. Sobre o direito e a pós-modernidade, eu quero ressaltar que Dias ela alertara que em tempos de globalização, nós precisamos superar todas as formas de totalização da cultura, da economia, da política, porque globalizar sem incluir pessoas e etnias e povos é totalizar. E a exclusão constitui mecanismo próprio da totalização, que nega e expropria o ser do outro. Assim, na lógica da modernidade, as relações de trabalho já não se configuram um pilar seguro e, ocasionalmente, o trabalho gera privilégio, prestígio e segurança. A realidade do trabalhador nas relações de trabalho e do mercado de trabalho atualmente é complexa, pois está inserida numa crise econômica do capitalismo que, para se perpetuar, provoca tensões de ordem social, econômica e ambiental num planeta finito, né, que já vive e sente o desequilíbrio ecológico, e a pobreza convive lado a lado com a concentração de riqueza. Prevalece atualmente a flexibilização do direito do trabalho ou ainda a flexibilização da forma como o trabalho é prestado, inclusive eliminando o tempo não utilizado para trabalhar, mas para se especializar. Então, o trabalhador ele exerce atividades e tarefas até a exaustão, né, no limite de suas forças, de maneira polivalente em diferentes frentes do trabalho. Só citando o Brito Filho, que é um autor que eu considero muito, ele diz o seguinte: não há trabalho decente sem condições adequadas à preservação da vida e da saúde do trabalhador. Não há trabalho decente sem justas condições para o trabalho, principalmente no que toca às horas de trabalho e aos períodos de repouso. Não há trabalho decente sem justa remuneração pelo esforço despendido. Não há trabalho decente se o Estado não toma todas as medidas necessárias para a criação e para a manutenção dos postos de trabalho. Não há, por fim, trabalho decente se o trabalhador não está protegido dos riscos sociais, parte deles originada do próprio trabalho humano. Então, os esforços empreendidos pela OIT ao longo dos anos é um ponto de partida. Há muito a ser feito. Um trabalho decente e digno, ele mitiga as necessidades de seres humanos que vendem a sua força de trabalho, que são despossuídos de capital, de condições justas de trabalho, de remuneração, de repouso, de qualidade de vida. Um trabalho decente, pautado na dignidade da pessoa humana, ele considera a natureza biológica, social e econômica do trabalhador, respeitando o seu limite físico e prevenindo males decorrentes do excesso de trabalho. É necessário permitir a vida do trabalhador em comunidade fora do local de trabalho, entre outras razões que justificam a limitação da jornada e a fixação de períodos de repouso durante a jornada e entre jornadas. A
Apesar das campanhas e esforços empreendidos, sobretudo a OIT, para eliminar as modalidades e manifestações de trabalho escravo e forçado, análogo a escravo, as antigas práticas ainda perduram enquanto novas insistem em surgir. E tais empreendimentos e forças, elas são praticamente em vão no combate ao trabalho forçado, indigno e escravo, e paira a inquietude a respeito do que poderia estar em desacordo e o que impede maior acerto na promoção do trabalho decente. Por isso, o questionamento de quão universal possa ser o conceito de trabalho decente proposto pela OIT e a possibilidade de estabelecer parâmetros para a sua completude. Entretanto, entende-se que para estabelecer um conceito universal se faz necessário, antes de tudo e apesar de tudo, considerar o todo universal, ou seja, o conceito precisa ser e estar além da descrição de direitos que postulam uma importância comum. É necessário considerar as necessidades comuns para que o trabalho decente possa ser, de fato, uma via de acesso à vida digna. As relações de trabalho, assim como as relações sociais, elas estão impregnadas de valores produzidos pela reciprocidade como sentimentos de responsabilidade, de liberdade, de justiça, de confiança, que na relação de bem viver e de trabalho decente não podem ser ignoradas. É evidente, né, que o trabalho, assim como a terra, eles são cruciais para a movimentação de uma economia de mercado. E, por óbvio, o dinheiro, conforme pontua Polanyi. Lá, no entanto, dispor da força de trabalho do ser humano significa também dispor da sua entidade física, psicológica e moral. A sociedade global, ela trouxe consigo a terceirização, a informalidade, o assédio moral, ou seja, apresentou ao mundo a precarização do trabalho. E nesse quadro a sociedade adoece diariamente, pois precisa enfrentar o fantasma do desemprego que promove a fome e a doença. Na sociedade globalizada vive-se a intensificação da exploração das forças de trabalho. A mundialização do capital, ela fragmentou a mão de obra, estabelecendo que para a produção de um único produto seja necessária a utilização de mão de obra de várias partes do mundo. E desse modo o trabalhador, ele não projeta o real valor do seu trabalho, que se torna despersonificado. O trabalho instituído como mercadoria desconsidera se o trabalhador possui capital cultural e qualificação. Ele ignora as subjetividades intelectuais e morais em nome do capital. Então, o trabalho decente, e eu já caminho para a minha finalização aqui, norteado pela dignidade da pessoa humana, ele entrelaça-se com o bem-viver. Na sua concepção ancestral, ele prima por valores de complementaridade na busca por construir o diverso. E a complementaridade intrínseca do bem-viver estabelece o diálogo e potencializa alternativas outras para a construção de uma sociedade equilibrada. Existe uma tensão para se estabelecer o caráter universal ou individual da dignidade da pessoa humana. Porém, o trabalho decente e o bem-viver juntos, eles estabelecem o elo de mediação, ou seja, de equilíbrio, onde os saberes ancestrais e dignidade da pessoa humana coligados cultivam de forma positiva o que se recebe da natureza e do trabalho. Então, nesse sentido, o bem-viver, como fundamento ético, ele confere ao trabalho decente alicerces como reconhecimento, relacionalidade e reciprocidade para a construção de uma matriz comunitária que se completa com o outro e com a natureza, um novo paradigma, cuja proposta seja o bem-viver em oposição ao viver melhor. Desse modo, a pessoa humana e natureza, bem-viver e trabalho decente entrelaçam-se, pois possuem objetivos e fundamentos comuns como o reconhecimento, a relacionalidade e a reciprocidade, o que denomino de 3 R's, que é o que eu chamo, como eu chamo a minha tese, a tese dos 3 R's, podendo, por assim dizer, configurar o impulso para projetar relações múltiplas abrangidas pelo bem-viver, seja no âmbito local, nacional ou internacional. Só um pouquinho, vou arrumar aqui. Então, do enlace do trabalho decente com o bem-viver fundado nesses 3 R's, é que vislumbra-se um ponto comum, o diálogo social, apresentado pela OIT como um dos pilares para o conceito de trabalho decente. Nas relações de trabalho, o diálogo social, sob o viés comunitário dos 3 R's, ele possui o condão de manifestar a real expressão da vontade coletiva, capaz de encontrar soluções equilibradas às partes. E desse modo, pode-se dizer que o caminho já está traçado, precisando ser
explorado sob novas vertentes. O princípio do bem viver, ele como eu disse, é um saber andino que estabelece a partir do vínculo comunitário de relacionalidade com todas as formas de vida e anuncia o caminho para a ruptura do paradoxo da escassez e do excesso que assombra a sociedade. Ele defende a qualidade de vida, num sentido que transcende a dimensão do material, do individual, o antropocêntrico, em favor do comunitário e do ecocêntrico. O reconhecimento, tanto para o bem viver quanto para o trabalho decente, ele acentua o primado da pessoa humana no processo de produção e em relação às coisas que envolve o conceito de capital. Trata-se de pessoa humana que, independentemente do trabalho que desenvolve, possui o seu valor vital e originário, não devendo esse se confundir com o valor de utilidade que é derivado da produção realizada pelo indivíduo. A reciprocidade, ele é o fundamento ético do princípio de bem viver e pressupõe responsabilidade consigo e com o próximo, tal como se estabelece a economia política andina e que alcança representatividade nas relações de trabalho empreendidas na comunidade tribal. E é pelo sistema de redistribuição e pela reciprocidade que o bem viver movimenta a força de trabalho, e é nesse sentido que o trabalho decente precisa ser concebido, uma vez que o mundo centrado na pessoa, na comunidade, no trabalho e na partilha, pode ser o caminho para possíveis soluções aos impasses vividos pela humanidade. Então, o elo, reconhecimento e reciprocidade, fundamental para o bem viver e para o trabalho decente, ele está em considerar a relacionalidade de ambos, ou seja, compreender essa existência de uma relação ética tanto no trabalho como na comunidade, em âmbito local ou mundial, consigo e com o próximo. A relacionalidade, ela não é estática, ela é dinâmica e por isso essencial para realizar e construir identidades de vínculo comunitário. O trabalho consiste em algo maior que a execução de tarefa ou de estar empregado. Todo trabalho merece reconhecimento e respeito. Nos dias atuais, a presunção de que a pessoa não esteja trabalhando por não ocupar um emprego não corresponde realmente a não estar trabalhando e pode ser tão satisfatória quanto as formas de emprego. É preciso valorizar o trabalho, ou seja, torná-lo digno, torná-lo decente. O trabalho decente, ele ganha guarida com os parâmetros do bem viver e faz sentido quando realizado sob o viés comunitário, que, tomado pela consciência da sociedade, se integra e engaja com os valores de reciprocidade, relacionalidade e reconhecimento, tanto para integrados fortalecer e consolidar a vida digna do trabalhador. É uma proposta de transformação para a sociedade, em níveis estruturais e institucionais, no imaginário social e nas práticas. Trata-se de um novo paradigma social ofertado a partir do bem viver, um trabalho decente de viés comunitário. Define-se, portanto, que reconhecimento, relacionalidade e reciprocidade, a tese dos 3 R's, como eu chamo, compõe tanto para o bem viver quanto para o trabalho decente o suporte para a construção de identidades pessoais e coletivas, independentemente de sua localidade, de modo que as diferenças geográficas não interfiram na totalidade dos demais lugares, ou seja, as condições de uma região não determinem ou desigualem o valor de cada ser humano. Muito obrigada. Certo. Deixa eu falar um pouquinho para a professora Lucilene tomar uma aguinha, né? Porque ela ficou ali tempo considerável falando conosco. O tema é muito interessante, parece um bálsamo, né? Que a gente absorve, uma água cristalina, uma luz de conhecimento que chegou a nós, e eu quero destacar aqui entre os presentes, além de tutores do curso de Administração Pública, professores do campus de Santana do Livramento, o nosso diretor, né, o professor Alexandre, também está presente. Obrigado pela participação de todos, vários alunos aqui, né, vários, né, pessoas da comunidade também, já disponibilizaram o link ali de presença. Gostaria que vocês registrassem até para efeito de publicação, de emissão de certificado. Professora Lucilene, eu só tenho a agradecer imensamente. A ideia era disponibilizar perguntas ali, mas
o pessoal ficou tão anestesiado, né, e, de uma certa forma chocado também com as palavras, que acho que eles, né, não conseguiram, né, enfim, não fizeram perguntas. Mas a ideia é justamente que tenhamos esse conhecimento de trabalho decente, que as empresas humanizadas, além de conhecerem, consigam colocar em prática, e para que haja uma efetividade dessa prática, que haja uma publicidade, né, desses conhecimentos. Então, todo mundo tem que conhecer, não só empresários, mas também os consumidores, né? Você falou muito aí de consumidores. Os consumidores têm que entender também, para eles conseguirem, então, identificar uma empresa humanizada e aí sim investirem na compra de produtos ou de serviços dessas empresas humanizadas. Bom, todo mundo ali só está elogiando, eu também elogio demais, né, as suas colocações. Quem tiver interesse, né, mais acadêmico, a tese dela está na Biblioteca Universitária da UFSC, a BU UFSC, basta procurar lá, né, palavras-chave relacionadas ao trabalho decente, bem viver, vai encontrar a tese dela. A professora Lucilene vai depois disponibilizar as suas redes sociais para quem quer seguir, eu aconselho e recomendo seguir a professora Lucilene, porque o tema é extremamente instigante. E eu gostaria que o Cláudio e a Liz aparecessem aí para nós, por favor, para a gente então finalizar esse evento. Quero agradecer demais aí a participação e todo o esforço de vocês, né, que a gente teve essa ideia no grupo, criamos o projeto, e aí agora a gente conseguiu concretizar. E a professora Lucilene, agradeço imensamente a sua disponibilidade, agradeço aqui as palavras, né, e esse tempo todo que ficou conosco aqui no grupo. Já estendo o convite para trazer mais conhecimento ainda para o grupo, né, numa futura, né, nova palestra, enfim, aprofundar um pouco mais o tema, ou trazer questões mais práticas. Então, eu lhe devolvo a palavra, professor Lucilene, para você, então, mostrar aí para todo mundo para que veio, mostrando aí suas redes sociais e aí publicizando tudo aquilo que você já vem construindo. Eu agradeço imensamente. Tem uma pergunta ali da Dandara. Cláudio e Liz, por favor. Dentro da visão do bem viver, como é visto o trabalho? Bom, dentro da visão do bem viver, a Dandara, né? Eu posso lhe dizer que o trabalho, ele é, como eu ressalto, né? Ele tem uma visão comunitária. Eles valorizam muito o ser humano integrado com a natureza. Não existe uma hierarquia, né? Toda a questão eu só caminho, eu só progrido se o outro também recebe esse progresso, se ele também cresce comigo. Por isso que eu destaco muito, se tu for acessar minha tese, como o professor Jazan falou, eu ressalto muito a questão do reconhecimento do outro. Por isso que eu digo, eu estabeleço ao final um novo conceito de trabalho decente, de viés comunitário, com essa visão holística mesmo de comunidade do trabalho. Então ele é visto como comunitário, ele parte do micro para o macro. Se o micro não está bem, por isso, como que eu vou alcançar algo no sentido macro? Então, ele tem essa visão comunitária, esse viés comunitário. Não sei se eu respondi. Nós temos outra pergunta ali que foi postada. Eu acho que é da Thaís. Não? Ela só fez um elogio. Obrigada. Professor Lucilene, quais são as suas redes sociais para o pessoal procurar e achar? Bom, eu tenho o Instagram, que é o @tese_3Rs, né? Que ele, na verdade, é um projeto que está em andamento ainda, né? Eu pretendo divulgar vídeos e as publicações por ali.
Então, acredito que esse seria o mais relacionado. Tem o meu, né, particular, quem quiser acompanhar é o @Lucilane, meu nome. Tá certo. Acompanhe também as redes sociais do grupo. Cláudio e Liz, agradeço demais. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fique à vontade também. Também quero agradecer em nome do grupo, Luciane, a tua presença, tuas colocações. Deu para ver que o pessoal está bastante satisfeito com a tua fala, com teus esclarecimentos, que com certeza vai contribuir muito para o nosso grupo na nossa produção acadêmica, no nosso desenvolvimento. Então, o meu parabéns e a minha gratidão. Também quero externar aqui a minha gratidão, novamente te agradecer por se dispor a partilhar o teu conhecimento conosco e agradecer também ao professor Jazam pela oportunidade, por estar dando continuidade a esse grupo em um assunto tão atual e tão importante. Agradeço também a toda a comunidade acadêmica e externa que está aqui no nosso evento. Isso mesmo, Liz. Então, procurem-nos aí nas redes sociais, muita coisa vai vir ainda. Professor Lucilene, é porque depois, a cada final de semestre, eles têm que desenvolver um artigo. Então, eu vou trazendo os temas relacionados à empresa humanizada, e depois cada um escolhe o seu tema e aí vai desenvolvendo o artigo para depois, quem sabe, a gente, né, ainda vamos planejar, mas talvez criar um e-book, né, um livro virtual, para que daí todos tenham acesso. E já estendo o convite a participar também desse e-book dentro do grupo. Bom, eu agradeço demais. Obrigada. Dá vontade de ouvir palma, mas ó, eu bato palma muito para você, muito, foi ótimo. Então, obrigado a presença eu que agradeço de todos. o convite, né? Tá certo. Isso aí. Me coloco à disposição do grupo, caso, né, por uma eventualidade. Muito obrigada. E desejamos a todos uma excelente semana, uma boa noite. Lembrando a todos de se protegerem, né, de usarem máscara, lavarem as mãos, protegerem suas famílias. E é isso, pessoal. Tá certo, gente. Boa noite, tudo de bom. Tchau.